Boa noite. Boa noite. Igreja mobilizada para ajudar populações de Turquia e Síria. Passa de 6 mil o número de pessoas que perderam a vida no terremoto. As buscas por sobreviventes em meio aos escombros um dia depois da tragédia. A Advocacia Geral da União cria grupo especial em defesa dos povos indígenas. Inflação do aluguel. Reajuste fica acima de 16% e inquilinos adotam estratégias para renegociar mensalidade. Dia Internacional da Internet Segura. Campanha alerta para os cuidados no ambiente digital. Passa de 2 semanas interdição total de uma das principais rodovias que liga São Paulo ao sul de Minas. Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em 19 cidades atingidas pela seca. Diocese de Caruaru, em Pernambuco, cria espaço de acolhimento para sacerdotes com idade avançada. Esta é a Canção Nova TV de inspiração católica. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Mais de 6 mil pessoas morreram na Turquia e na Síria depois do terremoto que atingiu a região. A igreja se mobiliza para ajudar a socorrer pessoas feridas e consolar os que perderam parentes e amigos nos tremores que abalaram os 2 países. Além da oração, ajuda financeira, acolhimento e calor humano tentam minimizar o sofrimento. 11 anos de guerra já haviam devastado a Síria. O terremoto desta semana piorou a situação do país. A Caritas Europeia se mobiliza para ajudar a população e a Conferência Episcopal Italiana já destinou 500 mil euros para os primeiros socorros dos milhares de feridos. A Caritas Europeia atua há anos nos 2 países. O valor destinado pelos bispos da Itália vai ajudar a atender as primeiras necessidades de socorro e oferecer apoio à população. Este é um apelo de atenção a estes povos, marcados por conflitos e pobreza extrema. A igreja também atua nos 2 países com a Associação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. A primeira ação mundial em meio aos relatos da tragédia provocada pelos 2 terremotos foi um pedido de oração feito pelo arcebispo de Homs e presidente da Caritas Síria, Dom Jean Ábido, e o desejo de que o tremor abale e abra o coração da comunidade internacional para ajudar a Síria e a Turquia. Na Turquia, o presidente Tayyip Erdogan declarou 7 dias de luto pelos mais de 5 mil turcos que perderam a vida. O país tem mais de 21 mil feridos. Equipes de resgate trabalham sem descanso em busca de sobreviventes nos escombros de milhares de prédios derrubados pelo terremoto. Em mensagem no Twitter, o Papa Francisco disse estar de coração próximo aos atingidos pela tragédia nos 2 países e que continua a rezar pelos que perderam a vida, pelos feridos, pelos familiares, pelos socorristas. Que a ajuda concreta de todos nós possa ampará-los nesta enorme tragédia. Um dia após o terremoto, o trabalho de resgate na Turquia e na Síria se transforma em luta contra o tempo e o frio do inverno. O resgate de crianças traz esperança aos socorristas. Madrugada desta terça-feira, no sul da Turquia, uma criança é encontrada dormindo sob os escombros. Ao ser acordado, o menino pergunta o que tinha acontecido. Bom dia, disseram com calma os socorristas ao menino enquanto ele acordava lentamente de seu sono. A confiança de estar em seu lar não o havia acordado, nem mesmo com a queda de sua casa. Na Síria, a família da pequena Hagad, deslocada de sua cidade natal por causa dos 11 anos de guerra no país, não teve a mesma sorte. Seus irmãos e sua mãe não sobreviveram. A menina foi retirada em segurança dos escombros de sua casa, que desabou com o terremoto. O tio de Hagad teme que, além de perder a esposa grávida e outros 2 filhos, o pai da menina tenha quebrado a coluna. A pequena de 1 ano e meio comeu um pedaço de pão sentada em almofadas no chão. Um aquecedor ajudava a protegê-la do frio.
O tio, Abu Hussan, estava aliviado. Havia conseguido resgatar outra família do prédio, uma mãe e 3 filhos. Em outros escombros, o rosto de Noor estava coberto de poeira e seu corpo enterrado até o peito. O socorrista cava com as próprias mãos e tranquiliza a pequena, dizendo que seu pai estava ali e que agradecia a Deus por sua segurança. De acordo com a Cruz Vermelha, a extensão do abalo sísmico que atingiu a Turquia e a Síria excede a capacidade de qualquer país. Um dia após o terremoto, o trabalho é contra o tempo. As crianças resgatadas trazem esperança em meio ao caos vivido pelos 2 países. Aqui no Brasil, o governo federal emitiu nota oferecendo ajuda humanitária à Turquia e à Síria. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva, em Brasília, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite a você, boa noite a todos e também aquelas pessoas que nos acompanham em outras partes do mundo. É isso, além da ajuda humanitária proposta pelo Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty também está dando assistência aos brasileiros que se encontram no local. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota manifestando solidariedade e condolências às vítimas dos abalos sísmicos que devastaram a Turquia e a Síria. Ao todo, já são mais de 5.000 mortos, além de milhares de pessoas feridas e com vários prejuízos materiais. O Itamaraty informou que não há, até o momento, o registro de brasileiros mortos ou feridos, mas que muitos estão desabrigados em território turco e que toda a assistência está sendo prestada a essas pessoas. A nota oficial diz que o governo do Brasil está providenciando formas de oferecer ajuda humanitária às populações afetadas pelo terremoto. A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 19 cidades brasileiras atingidas pela seca. Os municípios ficam no Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. As cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional podem solicitar recursos ao Ministério do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada. Receber aquela ligação indesejada de telemarketing incomoda, não é mesmo? E essa é uma das reclamações mais comuns por parte dos consumidores. Por isso, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, espera chegar a uma solução definitiva para o problema das chamadas de telemarketing abusivo até o final deste ano. Desde junho do ano passado, a Anatel adota medidas cautelares para diminuir o número de ligações de telemarketing. O bloqueio de usuários e a autorização para a cobrança de chamadas curtas de até 3 segundos estão entre as determinações. Mas a agência quer chegar a uma solução definitiva para o problema. Uma das ações seria a implementação da autenticação, que serviria como um selo de garantia da origem da chamada. Pelo recurso, a pessoa saberia até o motivo da ligação. É uma solução que a chamada vem identificada. Então, você não precisa pegar o número e ir numa página na internet para descobrir qual é a empresa. Já vai chegar no seu celular uma chamada dizendo qual é o nome da empresa que está ligando. Normalmente, os consumidores reclamam bastante desse tipo de serviço. De acordo com a Anatel, somente em janeiro deste ano, quase 3 bilhões de chamadas curtas foram feitas de empresas para clientes. O mundo todo tem sofrido, digamos assim, com essas chamadas que a gente está denominando abusivas, né? Porque empresas de call center, de cobrança, vem fazendo uso de softwares de predição para aumentar a eficiência do seu atendimento. Acaba que muitas chamadas que eles discam acabam sendo desperdiçadas, né? Aquela chamada que chega no seu telefone e quando você atende ela cai sem ter uma comunicação. Então isso a gente denomina robocalls, né? E a Anatel vem desde o ano passado fazendo um enfrentamento contra esse tipo de prática. A questão envolvendo o telemarketing abusivo chegou até o Supremo Tribunal Federal. O STF julgará entre os dias 10 e 17 de fevereiro o agravo regimental apresentado contra a decisão de Edson Fachin. O ministro rejeitou uma ação direta de inconstitucionalidade proposta por entidades do setor.
contra uma norma da Anatel que obriga o uso do código 0303 nas ligações de telemarketing. O reajuste anual do aluguel não é surpresa para quem é inquilino. Mas o que preocupa muita gente é o aumento médio verificado em 2022. A inflação do aluguel, como é conhecida, ficou acima de 16% pelo Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPM. Ana Caroline teve que sair da casa dos seus pais para cursar ensino superior em outra cidade. Uma das dificuldades foi encontrar lugar para morar. Então, de início foi difícil até encontrar e até a questão dos preços mesmo, porque é bem diferente da cidade que eu vim, né? Assim, a média de preço. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, responsável por acompanhar os preços de imóveis residenciais e comerciais, a maior alta em 11 anos foi registrada em 2022 e uma maneira de reduzir o valor real da locação é por meio da negociação. Portanto, sempre há momento para ter uma nova convenção sobre algum item que está em desajuste. Às vezes é necessário essa negociação entre as partes, sim, pois poderá o inquilino sair do imóvel tendo em vista a dificuldade de ter o reajuste exatamente pelos índices daquele mês. Goiânia, Florianópolis, Curitiba e Fortaleza são as capitais com as maiores elevações nos aluguéis. A alta também foi registrada no município de São José, em Santa Catarina, e nas cidades paulistas de Barueri, São José dos Campos e Campinas. Com a realidade da pandemia, Ana Caroline teve a mensalidade do aluguel facilitada após negociação com a imobiliária. Graças a Deus a gente conseguiu também entrar em um acordo com a imobiliária, com o dono aqui do prédio, né? E eu consegui, durante esse tempo de pandemia, né, que eu estava distante, não estava morando aqui, pagar a metade do preço do meu aluguel, né? Para 2023, eu acredito que vai ser um ano um pouco mais tranquilo nesse quesito. A gente já teve anos de intensidades que prejudicaram, sim, o equilíbrio contratual, mas nós estamos tendo uma grande procura no mercado de locação. Atualmente eu estou estagiando, mas eu não sou remunerada, né? Então, quem me ajuda com os gastos, com o aluguel, são os meus pais. Mas a gente vai dando um jeito, assim, né? Para conseguir arcar com todas as despesas. Hoje é Dia Internacional da Internet Segura, cujo objetivo é promover o uso consciente e responsável dos recursos digitais. Vamos a São Paulo com a Elane Gomes, que tem mais detalhes do assunto. Elane, boa noite para você. Olá, boa noite para vocês também, uma ótima noite para você que nos acompanha. Desde que a internet se popularizou nos anos 90, muita coisa mudou e hoje uma das grandes preocupações é a segurança de dados, sobretudo para evitar golpes. Por isso, o Dia da Internet Segura serve de alerta para o uso adequado das ferramentas da web. Depois de ter seus dados pessoais vazados na internet, Mariana se previne de todas as formas para proteger suas informações na web. Hoje eu adoto algumas medidas. A primeira delas é ter um sistema que me alerta sempre que meus dados eles são verificados ou eles são vazados, por exemplo, em alguma loja, algo que eu tenha cadastro, e também tenho cuidado de ter um e-mail só para compra online. Vazamentos de dados são cada vez mais comuns na internet. Uma pesquisa recente do Serasa Experian mostrou que 8 em cada 10 brasileiros têm medo do roubo da identidade e que 61% dos entrevistados já sofreram esse golpe ou conhecem uma vítima. O principal fator que faz as pessoas caírem em golpes na internet são os ataques de phishing. O que é um ataque de phishing ou pescaria, né, traduzindo do inglês? São páginas, né, que elas utilizam como isca um site que tem a aparência do site original, verdadeiro, por exemplo, a aparência do site do seu banco, mas é um site falso que quando você coloca os seus dados lá, esses dados são roubados. Para evitar esse e outros golpes, vale ficar atento a algumas dicas para o uso da internet. Ficar esperto, por exemplo, com erros de grafia, seja no endereço do site, lá em cima na barrinha. Verifica se tem aquele pequeno cadeado do lado esquerdo que indica que o site que você está usando é seguro. Sempre utilizar senhas fortes, né? Desvincular sua senha de datas de aniversário.
Outro detalhe importante é tomar cuidado com a exposição nas redes sociais. O simples fato de você estar entregando dados de boa vontade, do tipo de busca, do lugar que você vai, dos likes que você dá, não dá, já te geram um risco de criar uma imagem sua na rede e isso vai ser explorado de alguma forma. Então tem esses abusos que são de fato crimes, evidentemente, tem que ser coibidos. Existem abusos mais sutis, que evidentemente podem não ser crimes e não são delitos, mas que de alguma forma podem te prejudicar também. A utilização da faixa azul exclusiva para motociclistas completou 1 ano aqui em São Paulo. Durante o período, nenhuma morte foi registrada na via em que o recurso é usado. A Prefeitura da capital paulista pretende ampliar o projeto e a ideia já está sendo estudada em outros estados. A Avenida 23 de Maio é uma das mais movimentadas na capital paulista e liga as regiões Norte e Sul. Para diminuir o número de acidentes e mortes, a Prefeitura de São Paulo decidiu implementar em janeiro do ano passado a faixa azul. Foi uma necessidade que a cidade viu em tratar a questão do motociclista. Depois da pandemia, a gente observou um número muito maior de acidentes envolvendo motos e o número de mortos com motocicletas também aumentou muito. Proporção de 16% ao ano. Segundo a CET, os 3 anos anteriores à implementação da faixa azul, 70 motociclistas ficaram feridos em estado grave e 4 morreram em acidentes na Avenida 23 de Maio. No último ano, nenhuma morte foi registrada e dos 98 acidentes registrados, apenas 8 foram com ferimentos graves. O principal foi justamente que a gente não teve nenhuma morte registrada desde a implantação do projeto. Esse é o ponto que mais nos deixa felizes e que nos deixa motivados em continuar o projeto, em continuar avaliando o projeto. Ele continua sendo um projeto piloto, sob supervisão da Secretaria Nacional de Trânsito em Brasília, é um trabalho que vem sendo feito em conjunto. A Prefeitura já anunciou que pretende ampliar de 22 para mais de 220 quilômetros o projeto da faixa azul em vias importantes aqui de São Paulo. Outras capitais estudam a implantação do projeto, entre elas Belo Horizonte e Rio de Janeiro. É algo inédito no Brasil, portanto depende da autorização do Senatran, mas obviamente com os resultados que a gente teve aqui, com esses 22 quilômetros, sem nenhum óbito, é óbvio que isso vai ter autorização para se estender e a gente poder salvar vidas, ter um trânsito mais harmônico na cidade. Segundo o especialista da CET, os estudos para a implementação do projeto em vias como as marginais Tietê e Pinheiros já estão em andamento. Uma pesquisa da própria companhia de engenharia aponta que cerca de 97% dos motociclistas e 87% dos motoristas apoiaram a ideia. Tudo que é criado, tudo que é feito como uma proposta para reduzir o número de acidentes, o número de mortes e o número de feridos graves, para nós que trabalhamos no trânsito, isso é sempre muito bem-vindo. Um levantamento feito pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, revela pelo 2º ano consecutivo expansão da oferta de trabalho para a profissão de farmacêutico. É isso mesmo, Reinaldo. E entre os motivos para o crescimento está a atuação do profissional no mercado de trabalho. O ofício de farmacêutico é antigo no Brasil. Foi regulamentado em 1931, mas somente em 2014, uma lei federal determinou a obrigatoriedade do profissional em toda a farmácia. Não é só nesse tipo de estabelecimento que o farmacêutico pode atuar. Clinton trabalha em um hospital, avalia a prescrição médica dos pacientes e investiga possíveis alergias aos medicamentos, fazendo com que os pacientes estejam seguros no que se refere aos medicamentos e a outras questões que envolvem a farmacovigilância, que é a avaliação e a investigação das alergias e reações. Pelo 2º ano consecutivo, o profissional de farmácia está em alta. O volume de empregos fechou com superávit o ano de 2022, com 41.220 novas vagas abertas no mercado de trabalho em todo o Brasil, só ficando atrás de um outro curso em nível superior, o de enfermagem. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. A professora de graduação em farmácia afirma que a profissão possui diferentes campos de atuação.
Então, a gente trabalha com alguns eixos, né, dentro da matriz. Gestão, cuidado, tecnologia. O aluno de farmácia, ele sai um profissional habilitado para atuar em qualquer uma dessas áreas, porque ele vai ter essas experiências. Tanto que nossos estágios, eles começam a partir do 3º período. O mercado está tão aquecido que Vitor foi contratado um dia depois de pegar o diploma da faculdade. Ele também trabalha na atenção clínica de um hospital. Atualmente é justamente estar diretamente com o paciente, está podendo contribuir para a melhora e também a segurança dele durante o internamento. Daniele foi contratada como farmacêutica na mesma empresa em que estagiou. Gostou tanto da profissão que influenciou os amigos. Durante a graduação, eu convenci 2 amigos meus a escolherem farmácia. E até ontem eu recebi um relato dessa minha amiga falando o quanto ela estava feliz e realizada fazendo o curso. Então, é um curso que ele tem várias áreas. Então, se você não gostar de uma área, você pode tentar outra. E é uma profissão muito versátil. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostram que o Brasil tem o maior número de beneficiários de planos de saúde em 8 anos. Segundo a agência, cresceu a quantidade de usuários em todos os estados. Preocupada com o bem-estar e a saúde do filho, Mariana resolveu aderir a um plano de saúde para a família em maio do ano passado. Quando eu comecei a trabalhar, meu filho tinha apenas 6 meses. E eu vi essa necessidade pelo fato do SUS ter essa inconstância de médicos, medicamentos. E um bebê de 6 meses, realmente precisa de uma assistência maior. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o setor encerrou 2022 com mais de 50 milhões de beneficiários em planos de assistência médica. O recorte por faixa etária aponta que o maior crescimento foi de usuários entre 40 e 44 anos. Esse é o maior número desde dezembro de 2014. Uma das explicações para o aumento é a pandemia de Covid-19, que reforçou a importância dos cuidados com a saúde. Nesse período, as pessoas tiveram maior consciência e foram bombardeadas por mais informações sobre a necessidade de você manter uma saúde regrada, uma saúde bem estabelecida, você fazendo exames com recorrência e entendendo qual que é o seu quadro. Outro ponto é o retorno das atividades econômicas. E a tendência que nós continuemos a observar no ano de 2023 é esse dinamismo da economia, gerando mais emprego, as pessoas têm mais acesso às carteiras dos planos de saúde. Os planos de saúde odontológicos também registraram resultados expressivos. De acordo com a ANS, o Brasil possui mais de 30 milhões de usuários. Neste caso, a faixa etária com maior crescimento foi de 30 a 34 anos. Embora a crítica ao serviço de saúde pública seja uma das justificativas para o aumento de usuários de planos de saúde, vale ressaltar que o SUS é um direito de todo cidadão brasileiro. Um exemplo muito claro disso é, se você precisar de um transplante, independente se você faz no hospital privado, você vai ter todo um arcabouço do SUS, de logística, de profissionais que treinaram profissionais do serviço privado, etc., dando esse suporte. Há 15 anos era instituído no país o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, como reconhecimento do papel histórico da liderança indígena Guarani. Nós vamos retornar a Brasília com Ronaldo da Silva, que traz informações sobre a criação de um grupo para trabalhar na proteção dos índios. Ronaldo. Sim. Atualmente o país debate sobre os recentes acontecimentos envolvendo os Yanomami. Esse foi o motivo pelo qual o governo criou um grupo especial para tratar da defesa dos índios. O grupo será chefiado pela Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente da Advocacia Geral da União. O Grupo Especial para a Defesa dos Povos Indígenas, instituído pela Advocacia Geral da União, deverá criar estratégias jurídicas para articular e atuar em atividades consultivas e judiciais da ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, já em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Os integrantes deste grupo também trabalharão na defesa de uma ação civil pública, que investiga o garimpo ilegal nas terras Yanomami. De acordo com o Diário Oficial da União,
11 órgãos, dentre eles o Ministério da Saúde, dos Povos Indígenas e da Justiça, terão representante no grupo. A ação caminha junto com outras medidas do governo para controlar a crise humanitária que prejudica a população indígena em Roraima. Pamela Maria para o Canção Nova Notícias. Por hoje é só. Amanhã estaremos de volta com mais informações aqui direto de Brasília. Desejo a todos uma boa noite. Reinaldo, Yara. Desde 20 de janeiro, um deslizamento de terra que atingiu o trecho da BR-459 em Piquete, em São Paulo, que liga Lorena a Poços de Caldas, impede o fluxo de veículos nos 2 sentidos da rodovia. Os repórteres Emerson Tersigni e Genilson Passetti foram até o local e acompanharam a situação. Atenção motoristas, uma das principais ligações entre o Vale do Paraíba e o sul de Minas Gerais está totalmente interditada. Impacto negativo para o seu Rivail, produtor rural de Delfim Moreira, que depende da estrada para vender seus produtos em São Paulo. É uma dificuldade muito grande, porque a gente saiu, daquele trabalho que a gente tinha contínuo, A gente tinha aquela meta, por semana, e agora fugiu tudo isso aí, porque fica difícil. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, decretou situação de emergência no Diário Oficial da União. Por se tratar de uma situação instável, é preciso cautela para garantir a segurança de todos. A PRF tem feito rondas diárias para verificar qual a situação e aguardando um posicionamento do DENIT, para ver se vai ser possível ou não liberar a rodovia. Em nota, o DENIT informou que há possibilidade de avaliar a liberação da rodovia, ainda que de modo parcial. Para isso, há expectativa da contratação de uma empresa de engenharia especializada que execute obras de estabilização de taludes a partir desta semana. Temos a BR-354, que é no Rio de Janeiro, ali em Engenheiro Passos, que também dá acesso ao sul de Minas. A SP-052, que dá acesso a Cruzeiro e Passa Quatro, Ou então pela Floriano Rodrigues Pinheiro, e aí acessa por Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí vai conseguir chegar ao sul de Minas. Já vem de muito tempo acontecendo esta situação. A importância, a necessidade de se fazer a contenção dessa massa, porque quanto mais chover, mais infiltra água no solo, mais encharca o solo, maior é a instabilidade do solo. Portanto, é significativo que seja feito um trabalho para evitar que isto ocorra agora e no futuro. Vamos agora à previsão do tempo. Nos últimos dias, o calor na capital do Espírito Santo tem se destacado, atingindo recorde no ano. Ontem, os capixabas amanheceram com mínima de 25,5 graus. Para amanhã, as temperaturas seguem elevadas. O dia começa com mínima de 22 graus e deve atingir à tarde, em Vitória, os 31 graus. Outra capital também que estará com temperatura elevada é o Rio de Janeiro, com máxima de 30 graus. Atenção com a hidratação, porque os dias estão bem quentes e abafados. Vamos ver como ficarão as temperaturas em outras regiões. Em Campo Grande, pode atingir 36 graus. Outra capital que estará bem quente é Porto Alegre, com máxima de 35, e em Goiânia pode chegar aos 31 graus. Os temporais seguem por toda essa área em vermelho, desde o Amazonas, passando pelo centro-oeste e áreas aqui do sudeste, como Minas Gerais e norte de São Paulo. Entre Minas e Rio de Janeiro, os acumulados de chuva podem atingir os 24 milímetros. Em Tocantins e Amazonas, 20 milímetros. Reinaldo. Olha, contribuir para melhorar a vida das pessoas por meio de ações promovidas pela Canção Nova é um gesto que leva à multiplicação do bem, graças à generosidade de sócios e benfeitores. Estamos com 14% na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Se preferir, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade e comprometimento. Em Pernambuco, a Diocese de Caruaru criou um espaço de acolhimento dedicado aos sacerdotes com idade avançada, que não conseguem exercer mais as atividades pastorais. O espaço leva o nome de Lar Sacerdotal São José. Ele foi criado com o importante propósito de ser uma casa de assistência, fraternidade e oração. O Lar Sacerdotal São José é um marco
nos 75 anos da Diocese de Caruaru, o Jubileu de Diamante, o lugar de aconchego, de acolhida, de cuidado para com os padres que estavam se sentindo sozinhos, solitários. É, portanto, um lar, o aconchego sacerdotal que marca essa grande festa da Diocese de Caruaru. Este é o primeiro espaço desenvolvido na Diocese. Ele nasceu com uma importante missão, a de hospedar e cuidar dos sacerdotes idosos, que por tantos anos ajudaram os fiéis a dar passos na fé e espiritualidade. No dia 7 de agosto de 1948, a nossa diocese foi criada pelo Papa Pio XII. Nestes 75 anos que estamos celebrando este ano, em 2023, a nossa diocese, ela retribui com amor, com gratidão aos padres que doaram a sua vida, aos padres de ontem e também aos padres de hoje, com a criação e inauguração desse lar sacerdotal São José. Antes de encerrar a edição de hoje, nós vamos voltar a falar da situação na Turquia e na Síria. Cada minuto é muito importante para quem está à espera de resgate, mas as equipes têm encontrado muitos motivos para continuar as buscas. E nós que acompanhamos tudo de longe, encontramos motivos para valorizar ainda mais o dom da vida que Deus nos deu. Na cidade de Tendas, nem todos que perderam tudo conseguem moradia improvisada. Estamos tentando encontrar uma barraca para ficar. Não há barracas disponíveis e o problema é sério. Precisamos de ajuda das autoridades. Na nevasca e temperatura de 1 grau, a pequena fogueira comunitária é para aquecer os pés e mãos, meias e calçados. E nem é preciso compreender as palavras da menina para entender que está com frio. Em cada montanha de entulho tem turco em busca de vidas. E nesta estrada de angústia é possível encontrar esperança. O médico disse que há cerca de 15 pessoas aqui, incluindo os pacientes. No momento, eles estão todos presos lá dentro. Estamos esperando um maquinário pesado para ajudar. O atendimento médico precisa ser em local improvisado. E o altar para rezar pode ser um pedaço de pedra, no meio do nada. E na trilha aberta pela oração, tem vida pequenina que vem para fora dos escombros, com muita dor, mas que venceu a morte. Perto dali, tem outra pequena vida que terá uma linda história de superação e sobrevivência para contar. A equipe de resgate vibra com o salvamento do menino, chamado por todos de herói. Vida e esperança. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista daqui a pouco, ao vivo, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30, também ao vivo, você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite. Paz para você.